Oi pessoal, estamos nós de volta para mais um vídeo esclarecedor sobre um tema da Bíblia ou um tema da teologia. As nossas pílulas de Bíblia e teologia. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo de Jerusalém. Isso está no Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Veja lá então o texto. Depois que você assistir o vídeo, você fixar bem o ensinamento de hoje. Mateus também fala no capítulo 21, um pouquinho dessa expulsão. Marcos também fala muito pouco, capítulo 11 de Marcos. Lucas também, 2 versículos só, no capítulo 19. Já João fala praticamente quase 9 a 10 versículos sobre esse tema. Se Jesus morreu no ano 30 e está expulsando os vendilhões do templo, certamente esse texto é do ano 28 a.C. Jesus morreu no ano 30 e esse texto é pouco tempo antes dele morrer. O texto fala o seguinte, é João capítulo 2, versículo de 13 a 22. Ele fala: estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e os cambistas em suas bancas. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recomendaram aos seus discípulos do que está escrito: o zelo de tua casa me devora. Está no Salmo 69 isso, né? Versículo 10. Os judeus lhe disseram: que sinal nos mostras para agir desse modo? Responderam Jesus: derrubai esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para que se construísse esse templo, e tu reconstruirás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. 46 anos, quer dizer, a reconstrução do templo começou no ano 19 a.C., aqui está mais ou menos no ano 28 depois de Cristo, 46 anos. Assim, quando ele ressurgir, ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressurgiu dos mortos, seus discípulos lembraram do que dissera isto e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Esse texto nos fala da Páscoa dos judeus, da Páscoa das lideranças religiosas daquele tempo. Celebrar a Páscoa significava continuar o processo de libertação do povo. A Páscoa dos judeus, diferente da Páscoa dos cristãos, a Páscoa dos judeus ela é libertação do Egito. Libertação dos hebreus, os judeus eram chamados de hebreus no começo. É libertação do Egito. Já a Páscoa cristã não é libertação de país nenhum, é libertação do pecado. Bem diferente, né? Assim como Pentecostes, né? Pentecostes para os judeus é a recepção da lei de Moisés no Monte Sinai. Uma lei que vem de fora, do exterior para o interior do homem. Já a Pentecostes cristão, que nós celebramos na nossa igreja, é a recepção do Espírito Santo. É algo interior. Então, vem de dentro para fora. Você vai se tornando adulto, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus e apóstolo de Jesus, de dentro para fora. Porque discípulo significa aquele que aprende a mensagem. Apóstolo é aquele que pratica a mensagem. Então, a Páscoa dos judeus lembrava a saída do Egito. A ida de Jesus a Jerusalém não é para celebrar. Porque ia celebrar o quê com aquele povo que oprimia, né? Com aqueles sacerdotes, fariseus, doutores da lei, que oprimiam o povo, que botavam o povo na rédea em relação à religião. Então, para que Jesus vai para o templo? Para acabar com a opressão, para acabar com a exploração do povo que o templo fazia. Então o templo era a síntese da opressão do povo, a mentalidade do templo, né? Na época da Páscoa, em Jerusalém, havia milhares de pessoas, uma grande multidão no templo. E essa multidão enriquecia os sacerdotes, os anciãos do povo, que eram os líderes leigos do povo, os anciãos, que eram donos dos bois, donos das terras, né? Donos das ovelhas, que tinha as moedas. Então, o povo ia para Jerusalém na Páscoa e enriquecia os sacerdotes, aquele comércio ao redor do templo. As moedas pagãs, as moedas que não eram religiosas,
elas tinham que ser trocadas para a moeda própria do templo, que o templo mandou cunhar lá em Tiro. Era a moeda tíria. Tiro era uma cidade pagã, né? Mas a moeda era feita lá. Com essas moedas é que você podia pagar a purificação e que você devia para o templo. Com essa moeda pura. Se você tinha uma moeda estrangeira, tinha que chegar e trocar por essa moeda. E olha que o imposto sobre essa moeda era muito alto. Então o templo de Jerusalém era o centro de exploração do povo em nome da religião. Na verdade era um culto enganador. Quem fala isso é Isaías e Amós, profeta Isaías e profeta Amós. É um culto enganador, esse culto do templo de Jerusalém. Na Páscoa tinha lá 125 mil peregrinos praticamente para oferecer sacrifício. Olha o tanto que esse povo não ganhava de dinheiro, né? E Jesus fica irritado com isso. E usa um chicote para bater nos mercadores. Isaías fala assim, lá no seu texto: o Senhor dos Exércitos sacudirá contra a Síria o seu bastão, o seu chicote, contra a Síria. A ação de Jesus não é contra os pecadores, mas contra o sistema econômico do templo, porque o templo era o banco da cidade. O templo era cheio de riqueza, era um banco riquíssimo, uma riqueza incalculável, né? O texto de 2 Macabeus, capítulo 3, versículo 6, é que fala isso, né? Que o templo era repleto de uma riqueza incalculável. Então o pessoal chegava na cidade para saquear a cidade e era no templo. E saqueava tudo. Miqueias fala isso também, o profeta Miqueias, no capítulo 3 do seu texto. Então, Jesus não quis purificar o templo, reformar o templo, ele quis eliminar o templo, acabar com o templo de Jerusalém. É o que nos fala Jeremias capítulo 7, antes de Jesus, né? É a profecia de Jeremias, né? Capítulo 7. Não reformar o templo, mas acabar com ele. Então, para Jesus, não há templo nem culto, porque Deus e o Cordeiro é que são o templo. Como dizia lá na Samaritana, você tem que adorar a Deus em espírito e verdade. Não tem que ser exatamente num lugar só. Tem que ir em Jerusalém para encontrar Deus. Não, Deus está em todo lugar. O cristão, para o cristão é assim. O Santíssimo Sacramento está em todo lugar. Capela do Santíssimo tem em todo lugar, né? Não é só num lugar. Apocalipse 21, 22 fala isso. O templo agora é o Cordeiro. É Deus e o seu Cordeiro. É o templo do céu. Então Jesus recrimina os vendedores de pombos também. Ele não expulsa assim, né? Como expulsou os vendedores de moeda. O pombo era o sacrifício dos pobres. Então Jesus recrimina só os vendedores de pombo. E o pombo era figura do Espírito Santo. A pombinha é figura do Espírito Santo, né? Do amor gratuito do Pai. Os judeus pedem um sinal a Jesus. Por que você está agindo dessa maneira? Dá um sinal para a gente. Jesus responde: derrubai esse templo, que eu, em 3 dias, o reconstruirei. Aí, Jesus está falando do seu corpo, né? O templo do seu corpo. Quer dizer, é só na profunda humanidade de Jesus que se encontra o divino, onde habita a divindade. Deus está dentro da gente para Jesus. Você quer encontrar Deus? Entra dentro de você mesmo. Deus está dentro de você, dentro de cada um de nós. Lá num lugarzinho onde não é a gente que habita, é Deus que habita. Por isso que morrer não é um sair, mas é um entrar mais profundo, né? A gente vai ficando velho, a gente não vai explodindo, vai murchando, né? Murchando. Quanto mais velho, mais murcho, né? A gente fica, né? Maracujá é assim, quanto mais velho, mais murcho, né? A fruta é assim também. A gente, quanto mais velho, vai murchando, de modo que a morte vai ser um entrar mais profundo, onde lá nós vamos encontrar Deus. Por isso que todo mundo encontra Deus, porque mora Deus dentro da gente. É um lugar onde habita a divindade, mais profundo de nós. Então, o santuário cristão, que é a pessoa de Jesus, que é o templo de Deus, não exclui ninguém. Oferece a vida plena para todo mundo. O zelo de Jesus é o mesmo zelo do profeta Elias pelo templo do Senhor. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14. Eu tenho zelo pela casa de Deus. Meu espírito fica zeloso da casa de Deus. Jesus vai reconstruir o templo, o novo templo, em 3 dias, quer dizer, a partir da sua ressurreição. Ressuscitar o 3º dia significa, não que ele ficou 3 dias aparecendo para os discípulos, depois foi para o céu, depois do 3º dia, não. É só um modo de falar que ele vai estar plenamente em Deus. É a morte plena e a ressurreição plena. É o 3, né? O 3 significa o máximo de alguma coisa. Máximo da divindade, a trindade, né? 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, 3º dia significa isso, né? Que ele vai estar plenamente com Deus. O judeu achava que a pessoa morria, mas não morria imediatamente. Ela ficava 3 dias para morrer. Então eles não enterravam a pessoa antes do 3º dia, depois que ela tinha morrido. Eles achavam que ela podia voltar à vida. Depois, se não voltasse, é que eles enterravam, né?
Uma fé sem sentido, né? Mas também eles não tinham como mostrar que a pessoa tinha morrido, né? Não tinha técnica, não tinha medicina, não tinha nada para mostrar, nenhum aparelho para mostrar que a pessoa morreu, né? Então esperavam 3 dias depois que eles enterravam. Então os discípulos compreenderam Jesus a partir da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70. Eles falam assim, o templo foi destruído totalmente, então agora o templo nosso é Jesus. É a sua presença no nosso meio. Deus não se prende a santuário nenhum. Deus não está nesse santuário, né? Ele quer ser adorado em espírito e verdade. Como assim? Através do amor ao próximo. Em espírito e verdade significa em amor ao próximo. É que Deus quer ser adorado. Então, o verdadeiro templo de Deus é a comunidade. É onde a gente participa. Por isso que é importante a comunidade, é importante a missa. Porque é ali que a gente encontra Deus, que a gente encontra Jesus ressuscitado. Enquanto Tomé não estava junto com os discípulos, amigos dele, na missa, na fração do pão, ele não reconheceu Jesus ressuscitado. A gente só reconhece Jesus ressuscitado ao participar da missa, da palavra e da Eucaristia. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.